Olá, professores! Olá, professoras! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão, Formação de Professores e Aprendizagem nas Relações Étnico-Raciais e Conteúdos Africanos. Essa aula é chamada de Geografias Africanas e Afro-Brasileiras, Territórios, Resistências e Autorias Negras. Teremos conosco a professora Camila Viana. Olá, pessoal! Teremos também a professora Débora Simas. Oi! E juntamente a professora Luciana Barcelos. Olá! Eu sou Renata Bernardo e a gente vai fazer a introdução da aula. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas novamente. Essa formação nasce do nosso compromisso com a educação para as relações étnico-raciais, ERE. E com a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana para a educação básica no Brasil. Teremos também como base a Lei 11.645, de 2008, que inclui a educação, a questão indígena, também na educação básica. Vamos partir da África contemporânea para o nosso território e sair com ações práticas para os anos iniciais. O objetivo da nossa aula é desconstruir visões coloniais e ampliar leitura crítica do espaço. Faremos com isso movimentos, 3 movimentos. 1, discutir o imaginário sobre a África. 2, olhar para mapas e livros. E 3, conectar com São Gonçalo Negra e com as práticas para a sala de aula. Lembrando que pesquisas recentes apontam contradições da BNCC, quando o assunto é uma educação geográfica decolonial. Por isso, nossa mediação como docente é decisiva para trabalhar esses temas na educação básica. Vamos em 2 momentos. O primeiro momento, que a África chega na escola. E o segundo momento, quem são os negros que estão, os negros de São Gonçalo. Fecharemos com 3 compromissos didáticos que vocês podem aplicar amanhã ou nas suas aulas, de acordo com o planejamento de cada professor. Antes disso, escrevam 3 palavras que vêm à sua cabeça quando pensam em África. Segure essas palavras até o fim do bloco e veremos como nossas imagens mudam quando a gente muda as fontes e os mapas. Como a nossa visão de mundo ela é transformada a partir do olhar que é expresso ali pela cartografia que a gente trabalha. Assistiremos também um trecho do vídeo O Perigo da História Única, de Chimamanda. Esse texto é super importante, é o texto central do TED Talk dela, e tem chamado muita atenção às expressões história única e o poder de narrar. Depois nós vamos conversar melhor sobre isso. O que é uma história única? Onde ela aparece nos materiais que usamos? Como podemos produzir materiais e aulas antirracistas? Vamos trazer mapas e leituras como exemplos para que a leitura crítica e referenciada seja feita e vocês possam sair desta aula instrumentalizados para desenvolver a educação para a questão étnico-racial. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music.
and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways, I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature. Now, here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to West Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage. After referring to the black Africans as beasts who have no houses, he writes, "They are also people without heads, having their mouths and eyes in their breasts." Now, I've laughed every time I've read this, and one must admire the imagination of John Locke. But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West, a tradition of sub-Saharan Africa as a place of negatives, of difference, of darkness, of people who, in the words of the wonderful poet Rudyard Kipling, are half devil, half child. A partir do vídeo, podemos pensar: o que é a história única? Como ela aparece nos materiais? Que outras vozes faltam? É interessante pensar que, se houver uma única história, vira verdade absoluta. Ou seja, continentes inteiros são reduzidos a estereótipos. Isso impacta o nosso ensino de geografia, principalmente quando pensamos em seleção de imagens e formas de mapeamentos. Os livros didáticos vão apresentar formas de cartografar que são tradicionais. Temos, por exemplo, Mercator e Galpiter. Mercator vai mostrar o norte ao centro, ou seja, ele vai centralizar a Europa, enquanto Galpiter vai apresentar áreas proporcionais, devolvendo a magnitude da África. A partir disso, podemos pensar que mapas que são produzidos por instituições africanas podem reposicionar nomes, podem haver novos recortes e novas escalas. Os livros Podemos observar que o mapa de Mercator sobre o mapa de Galpiter vai mostrar uma sobreposição. Então, a gente consegue perceber que o Mercator, por exemplo, ele continua centralizando a Europa, e aí a gente percebe que Galpiter vai trazer uma maior alusão, por exemplo, aos países relacionados ao Sul. E aí a África e a América do Sul passam a ter uma maior visibilidade. Esse ponto de vista vai mostrar que o mapa de Galpiter, por exemplo, traz uma maior representatividade para esses países relacionados ao Sul.
Que África chega na escola? Que África está presente no livro didático? Podemos propor um desafio, no qual seria pegar um livro didático e buscar a África contemporânea que está presente. Existem diversidades? E quais são os estereótipos que são reproduzidos? Nós temos a Nilma Lino, que tenta descolonizar currículos, que implica em mudar epistemologias e práticas, e não apenas decorar datas. É interessante pensar que os mapas, eles não são neutros, que os livros didáticos precisam ser atualizados. Além disso, eles pedem leitura crítica. A África é plural e contemporânea. E, para isso, os professores precisam ter formações continuadas e precisam estar prontos para não reproduzir falas de senso comum. É interessante pensar que a África tem tecnologia, existe ciência ali, uma diversidade da qual temos 54 países, línguas que são variadas, culturas diversificadas. E por que reproduzir apenas estereótipos? Por que manter falas que estão descabidas e que são desatualizadas? A partir de agora, trazemos o município de São Gonçalo como um estudo de caso que vai trazer marcos do continente africano que estão presentes no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos rememorar a história da Fazenda Engenho Novo. Essa fazenda, que inclusive era muito presente na história oral do município, né, justamente falando sobre os tempos áureos dos grandes fazendeiros e sempre trazendo a população negra apenas como mão de obra. A partir desse momento, com pesquisas recentes e já documentadas, a partir do momento que a população são-gonçalense começa a acessar a universidade, né, valorizada pela política de cotas, artigos na revista Transversos, da UERJ, e também mais uma dissertação do Cefet-RJ, mostram a centralidade dessa fazenda Engenho Novo para a história do município. História essa que começou, né, como cativeiro, depois passou por um período pós-abolicionista, e também teve um movimento que era o Ocupa Fazenda Engenho Novo, que é um movimento ligado à memória do território, essa memória como direito, e também como política educacional antirracista de valorização, né, desse território para as populações das novas gerações. E uma dica didática seria construir com a turma mapas de memória, mostrando quem vive aqui, quais as trajetórias, quais os locais de referência, e fazendo também uma reflexão sobre o perfil socioeconômico dessa população local de São Gonçalo. Nesse momento, vamos trabalhar sobre o Quilombo São Gonçalo. É uma pesquisa que vem da Impressões Rebeldes da UF, que mostra que a resistência negra sempre foi geográfica. Roças, articulação em matas, redes de cuidado e sobrevivência. Então, esse momento histórico, que durou basicamente um ano, de 1807 a 1808, durante muito tempo ele foi invisibilizado. Mas a gente pode fazer isso, geralmente é feito quando moradores acessam a universidade, como disse a Luciana, né? Quando as próprias histórias das suas próprias famílias começam a ser representadas. Então, a memória territorial, ela permanece. Mas é importante que essas pessoas também acessem para poder contar as suas próprias histórias. A resistência é baseada na geografia local. As matas não atuam apenas como provedoras de alimento ou de caça. Há uma visão da importância da organização dessas pessoas para se sentirem mais seguras nesses espaços, que é um espaço de proteção. E aí a gente vai trazer também um outro momento, que é justamente a leitura de Conceição Evaristo, que foi professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e hoje é um grande nome como pesquisadora, como professora, nessa lógica da ERE. Então, eu vou ler um pedacinho do livro dela, Olhos d'Água, para a gente poder conversar sobre ele. Deixa eu pegar aqui um trechinho do livro. Então, é assim. Natalina esperou. No outro dia, quando a mãe saiu cedo para cozinhar da madame, ela saiu logo atrás para lugar algum. Não sabia para onde ia. Ao descer o morro, em um dos becos, passou em frente ao barraco de Bilico. Era ali que os dois brincavam, prazerosos sempre.
Passou rápido, pisando levemente com medo de ser vista. Tinha de fugir de Saprachedes. Ganhou a avenida, ganhou outras ruas. Escondeu-se o mais longe possível de casa. Ganhou outros amigos também. Um dia, junto com outra menina, mulher, que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda e respirou aliviada. Saprachedes não a pegaria nunca. Então, a gente percebe, por exemplo, a gente está falando de uma memória de uma menina grávida, já a essa altura da vida, e falando sobre os espaços da qual ela ocupava, né, como criança, como pessoa. Então, é importante quando a gente traz trechos que tratam dessa questão e que falam dos espaços em que essas crianças moram, né, que essas mulheres, que essas meninas mulheres, como são vistas muitas vezes, elas crescem. Então, é importante a gente trabalhar a identificação desses modelos de casa, beco, ruas, afetos e perigos. E aí uma coisa importante que a gente traz para essa aula é falar sobre mapas literários, né, do território do conto, fazer com essas crianças seus mapas afetivos. Quando a gente trabalha a própria cartografia em geografia, muitas vezes a gente, quando abre o livro, as ruas que são colocadas são aquelas ruas retinhas, são as casas com telhados coloridinhos. Então, a gente precisa que essas crianças entendam o mapeamento como um mapeamento que tem da casa delas, né? Sejam elas as ruas não tão corretas, no sentido de retilíneas, sejam becos, sejam vielas, sejam casas trepadas umas nas outras. É importante que elas vejam nesses mapas croquis, né, que sejam feitos por essas crianças, que de fato relatam o espaço onde elas moram. Que essa moradia seja representada. Então, quando a gente pede à criança, por exemplo, o caminho de casa à escola, pode ser que apareça nele um morro, vários morros, pode ser que seja um complexo, pode ser uma série de questões. Então, é importante a gente respeitar esse mapeamento territorial e comparar, trazer para a sala de aula bairros reais de São Gonçalo. Já que estamos falando dessa cidade, que a gente consiga trazer para a sala de aula aquilo que, de fato, se aproxime da realidade dessas crianças. Tá? Então, quando a gente fala dessa ideia de mapa afetivo, território em que se mora, em que se trabalha, a gente precisa trabalhar com essas crianças mapas reais, espaços e imagens reais. Um outro recurso muito bacana é que a gente possa usar o Google Earth. Pede o endereço, né? Não precisa pedir o número exato da casa das crianças, mas a gente pode usar o Google Earth e mostrar onde ficam esses lugares, né? Onde estão esses espaços, porque eles se sentem representados na sala de aula. E aí o objetivo é mostrar que esses corpos de memória produzem espaços, ampliam uma leitura do território e faz uma leitura territorializada do espaço ocupado por essas crianças. Então, o que a gente vem tentando trazer como exemplo é que, embora seja legal a gente mostrar também esses mapas, esses recursos, os croquis, no padrão das ruas retas, é importante que a gente consiga trazer para a sala de aula um recurso diferenciado, um espaço que converse com a realidade desses meninos e meninas. E aí a gente convida vocês a fazer essa prática. Qual é a proposta, né? É trazer para a sala de aula uma imagem atual de uma cidade africana. Pode ser uma cidade grande, né? Uma capital, né? Pode trazer uma imagem de Maputo, por exemplo, que é a capital de Moçambique, da qual a gente vai falar muito aqui. A gente pode fazer Luanda, né? Então, pegar grandes centros urbanos e mostrar que um centro urbano em qualquer ou em vários países de África, vai ser bastante parecido com os centros urbanos que temos aqui no Brasil, para descaracterizar essa imagem sempre estereotipada do continente africano. Então, assim, mostrar também que as capitais são diferentes em diversos países, né? Que elas têm coisas em comum com grandes centros urbanos, mas elas também são diferentes, elas têm características próprias, porque, de repente, é uma cidade no litoral, uma cidade interiorana. Então, vamos pensar, né? Um compromisso é tentar trazer uma imagem atual de uma cidade africana. A segunda é tentar com os nossos alunos fazer esse mapa do caminho de casa para a escola, esse croquis muito utilizado da geografia, para a gente trazer uma imagem de onde eles moram, para fazer essa relação, as pessoas, referências e memórias. Um terceiro tópico que a gente pode trazer é justamente trazer um autor ou uma autora negra que traga uma memória ou uma identidade, de forma que essas crianças se vejam, que elas consigam perceber nesses livros coisas com as quais elas se identifiquem, que elas possam se ver representadas, que elas possam se identificar. Então, a gente tem uma série de livros muito legais, por exemplo, estou trazendo algumas propostas, tanto de livros que podem ser lidos pelo professor para formação, como para serem contados no espaço de roda, por exemplo, né?
no início da aula ou no intervalo. A gente também tem curtas-metragens que são muito interessantes, então eu trago para vocês alguns exemplos, né? Como o de Passinho em Passinho, o É Pretinha e o Pequeno Manual Antirracista. Mas a gente pode trazer, por exemplo, o Hair Love, a gente pode trazer o Amoras. Então, nós temos vários recursos que podem ser muito bem utilizados nas nossas salas de aula. E aí, a interpretação é livre, né? Vocês podem usar a criatividade de vocês. Então, ó, deixo aqui para vocês, né, algumas sugestões didáticas para a gente poder utilizar, alguns livros, que nós vamos colocar também no link dessa aula, alguns livros que são possíveis de serem encontrados, algumas lojas que vocês podem comprar também, ou vocês podem buscar através dessas referências na escola de vocês. Então, a proposta é justamente que a gente consiga usar materiais, que a gente possa construir junto com as nossas turmas, com os nossos alunos, nas nossas escolas, que façam sentido para melhor ensinar, sempre levando em consideração a Lei 10.639 e a 11.645, para que eles se vejam percebidos. Então, o que está colocado no currículo, o que está colocado na BNCC, só vai se materializar de fato se houver a nossa mediação. Ou seja, ela precisa ser uma aula de prática decolonial. É importante que a gente utilize desses recursos e que a gente se aproprie dessas informações para que a gente possa, de fato, materializar isso nas nossas salas de aula. Trago para vocês aqui uma lista de referências e o que a gente quer deixar para vocês na aula de hoje é justamente que o mapa muda quando a gente muda o olhar. Então, as cidades mudam quando a gente muda o olhar. O livro didático muda quando a gente muda o olhar. Então, é fundamental a mediação de nós, professores e professoras, para que essa África complexa, esse continente, as grandes cidades, as tecnologias, aquilo que foi criado, aquilo que é inventado, as grandes civilizações apareçam na nossa aula, a gente precisa mostrar. Então, é isso. Agradeço vocês imensamente pela participação neste curso e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, galera.